Nós não poderíamos deixar de abordar esse tema tão importante na caminhada do autoconhecimento. Para falar de coragem de uma forma bem eficaz, é preciso abordar outro tema extremamente importante: o medo. O medo é um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento do ser humano e é uma das correntes mais fortes que aprisiona e paralisa a humanidade. E assim mesmo ele se constitui na nossa cultura o maior motivador das ações do ser humano, sem que o próprio ser humano perceba isso. O medo é um dos principais motivos que leva o homem a se deitar e a se levantar diariamente. Existem medos tão profundamente arraigados na mente humana que não são normalmente detectados pelo indivíduo no seu dia a dia. E isso, logicamente, não significa que ele não esteja atuando, condicionando suas atitudes, escolhas e percepções. Normalmente, as situações que aparecem não nos causam medo, não são elas que causam medo, elas apenas o revelam. Ele sempre esteve presente de forma inconsciente. Você é que não percebia. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da opinião dos outros, medo de se queimar com o chefe, medo de expressar opiniões, o medo de ficar sozinho. O medo de ficar sozinho leva tanta gente a assumir relações que dão medo. O medo faz com que não se divida o pão, o medo da morte e, por fim, o maior de todos eles, o medo de Deus, o medo da própria vida. Na realidade, não importa o objeto do seu medo, o que importa é o seu medo em si. O medo, esse sentimento, essa ilusão, ele foi desenvolvido na humanidade para controlá-la e manipulá-la. O medo é o aspecto negativo da fé. É quando acontece a identificação do homem com o medo é que surge aquilo que chamamos de covardia. E essa covardia foi desenvolvida e incentivada para imobilizar o ser humano e evitar que ele evolua espiritualmente. O objetivo dessa paralisação não é evitar o seu sucesso material, muito embora esse aspecto também fique prejudicado, mas evitar o desenvolvimento espiritual do homem rumo à luz. Vocês lembram quando a gente era criança e nossos pais queriam nos imobilizar ou desencorajar de fazer qualquer coisa? O que eles falavam? Não vale que o bicho-papão te pega. Cuidado com o velho do saco na rua. A cuca vem aí, hein? Ela vai te pegar. E o tempo passa e acabamos descobrindo que não existem bicho-papão, nem cuca e nem homem do saco. Mas nós já aprendemos a ter medo e a substituir os três por outros objetos. E continuamos refém de quem controla a situação. Há que se considerar o que chamamos de coragem. A palavra coragem vem do latim coracto, que é a capacidade, muitas vezes tida como virtude, de agir apesar do medo, de agir apesar do temor e da intimidação. Já Platão correlaciona coragem com razão e dor. Para ele, coragem é o uso da razão a despeito da dor. Coragem, portanto, é a capacidade de agir através do medo. Não é
uma reação a ele. O que se precisa é olhar objetivamente para o medo, procurar compreendê-lo e, principalmente, ver que ele não faz parte da natureza humana. Compreender que ele foi criado como um instrumento psicológico de manipulação. Quanto mais consciente você estiver da maneira como ele atua, como ele forma seus pensamentos, como altera sua respiração, como deixa sua boca seca e etc., mais independente você se torna. Nós não precisamos nos preocupar com definições de coragem e nem com ações que nos tornarão mais corajosos. O que nós precisamos é diminuir nosso nível de covardia. Ou seja, é diminuir a nossa identificação com o medo. É diminuir a nossa intimidade com essa vibração que foi criada. É nesse estado que nos identificamos com o medo, na covardia. O maior medo que nós sentimos não é o medo da morte. O maior medo é o medo de Deus. É o medo de sermos julgados e condenados eternamente, como as instituições religiosas apregoaram e nos ensinaram. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer passar pela porta da morte. Todo mundo quer estar com Jesus, mas ninguém quer morrer. Na verdade, não é da morte que se tem medo, mas do que se vai encontrar depois, de como vou ser julgado. O medo faz guerras, destruição, e o medo causa miséria. E enquanto ele fizer parte da mente do homem, enquanto o homem estiver identificado com essa vibração, as trevas prevalecerão e as portas da autorrealização permanecerão fechadas. E hoje, com as comunicações que nós temos, o problema de um país acaba sendo o problema de todos e a manipulação se torna global, podendo inclusive se controlar todo o planeta através do medo. Observe o exemplo da pandemia do coronavírus. Existe o vírus? Sim. Pessoas estão morrendo? Sim. É preciso tomar cuidado? Sim, e muito. Mas existem manipulações políticas que criaram em paralelo outra pandemia, a do medo. Você pode argumentar que existe o instinto de preservação. Sim, ele existe, mas é diferente do medo psicológico. O instinto de preservação é aquele medo que faz você pular quando está diante de uma situação de perigo. Ele é processado no momento que ocorre o fato. Já o medo psicológico é aquele que faz com que você evite trafegar por um determinado caminho, porque lá atrás, no passado, aconteceu algo ali que pode vir a se repetir hoje em dia. E é através do medo psicológico que a mídia, os jornais, etc., paralisam a população, mantendo o povo refém de uma ideologia qualquer. É preciso que a gente compreenda que é no enfrentamento desse medo psicológico e não no objeto em si que chamamos de coragem. O medo é uma ilusão. A coragem não é a falta de medo. A coragem é agir através do medo. Entendeu?